Passar na Ambima pode ser muito, mas muito mais fácil do que o senhor ou a senhora imagina. Eu sou o Thiago Feitosa e se você é seguidor raiz desse canal, pai, você sabe o que está acontecendo aqui, né? A gente está voltando com as nossas playlists de aula raiz. Fiz essa brincadeira porque quando a gente faz playlist aqui eu sempre começo os vídeos com essa frase. Inclusive pegou durante muito tempo aqui no nosso canal. Então, para você que está chegando agora, quero que você saiba que a gente vai começar neste vídeo mais uma playlist boladona aqui no nosso canal da T2, tá? E se esse material fizer sentido para você, se inscreva no canal e clique o sininho para você acompanhar todos os vídeos que a gente publica aqui, fechado? Nós vamos começar a falar sobre lavagem de dinheiro. O que é lavagem de dinheiro? Eu tô gravando essa playlist justamente porque saiu uma atualização normativa na Instrução Normativa 617 da CVM e na Circular 3978 do Banco Central, trazendo algumas alterações importantes no tema lavagem de dinheiro. E é exatamente por isso que eu quero trazer isso, explicar para você todo este processo. E aí, nessa playlist, você vai ver tudo, absolutamente tudo que você precisa saber sobre prevenção à lavagem de dinheiro, sobre os processos para que a instituição financeira precisa fazer. Então, são aulas bastante densas, tá bom? Se você gostar da ideia, deixa aqui um joinha e a gente vai começar. Eu vou compartilhar e eu tenho uma baita notícia para te dar. É uma notícia incrível, você vai gostar de saber. Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui com você essa tela aqui, que aí a gente vai compartilhando junto. Primeira boa notícia que eu quero te dar é que você vai poder baixar essa apresentação na íntegra, tá bom? Vou deixar o link aí na descrição para você. Só clicar e baixar, combinado? Então nessa aula de hoje, eu quero explicar para você o que é lavagem de dinheiro, a estrutura por trás disso, e aí nas próximas aulas dessa playlist, você vai vendo mais evoluções, como é que funciona o processo para prevenir, qual que é o seu papel, já que você atua no mercado financeiro. Combinado? Vamos lá? Então vamos entender conceito quadradão aqui na tela de lavagem de dinheiro. Ó, lavagem de dinheiro é uma expressão que se refere a práticas econômico-financeiras que têm por finalidade dissimular ou esconder a origem ilícita de determinados ativos financeiros ou bens patrimoniais, de forma que tais ativos apresentam uma origem lícita ou a que, pelo menos, a origem ilícita seja difícil de demonstrar ou comprovar. Então, eu não sei se você já estuda com a T2, se você não estuda, já fica aqui o convite, mas a gente sempre, quando vai explicar alguma coisa aqui, eu trago a definição quadrada do assunto, que é isso que está aqui, e depois eu simplifico isso para você. Basicamente, o processo de lavagem de dinheiro é quando um criminoso comete algum crime e esse dinheiro do crime ele não pode usar na nossa economia. Imagine o cara chegando lá numa imobiliária e fala assim: eu quero comprar um apartamento que custa 2 milhões de reais. Ah, como você vai pagar? Vou pagar aqui com dinheiro. Tá, da onde que veio esse dinheiro? Ah, veio do tráfico de drogas. Ele pode fazer isso? Não. Acontece no Brasil? Acontece, mas em tese ele não poderia fazer. Tudo bem? Então esse é um processo de lavagem de dinheiro. Então, os criminosos, tá? Eles precisam, de alguma forma, pegar esse dinheiro que é sujo, que vem de algum tipo de crime, tá bom? E dar um jeitinho de fazer com que esse dinheiro tenha a aparência de grana limpa, de grana honesta, que ele conquistou ali com o suor do trabalho dele, beleza? Isso é lavagem de dinheiro e o seu papel no mercado financeiro é prevenir que o criminoso use a estrutura da empresa que você trabalha para lavar dinheiro. Fechado? A gente vai entender a origem disso, a regulação, o que traz isso, tá? E olha lá, primeiro, vamos lá voltar alguns anos atrás, no ano de 1998, talvez o senhor ou a senhora que está aí desse lado nem nascido era em 1988, certo? Mas em 1988 nasceu uma coisa chamada Convenção de Viena. Basicamente, alguns representantes de países se reuniram em Viena, uma cidade que fica na Áustria, e lá eles se reuniram para que aqueles países adotassem melhores práticas para evitar o tráfico internacional de entorpecentes. Então, a lei de prevenção à lavagem de dinheiro do nosso Brasil, do nosso país, ela nasceu com base em um esforço global
para combater o tráfico de entorpecentes, tá bom? Lá em 1988 nasceu a Convenção de Viena. Mas é claro que a Convenção de Viena é um acordo de países e não representa uma lei, não representa uma regra que possa ser aplicada em um determinado país. Então o que aconteceu? 10 anos depois, em 1998, foi sancionada aqui no Brasil a primeira lei que trata do crime de prevenção à lavagem de dinheiro, que é a Lei 9613 de 98. Essa lei foi sancionada ainda pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, então foi a primeira lei no Brasil para tratar sobre este assunto. Aliás, eu disse que você poderá baixar essa apresentação clicando em um dos links que está aqui embaixo, não falei? Falei. Se você baixar a apresentação e clicar nesses links aqui, ó, você poderá acessar diretamente a lei, não precisa nem pesquisar no Google, porque o pai já pesquisou para você. Beleza? Aí, quando foi no ano de 2012, nós tivemos algumas alterações importantes na Lei 9613. Foi sancionado pela ex-presidente Dilma Rousseff a Lei 12683, que traz algumas atualizações importantes dentro do processo de prevenção à lavagem de dinheiro. E aí, mais recentemente, para o nosso segmento, que é o mercado financeiro, o órgão regulador, que no nosso caso, Banco Central e CVM, criou uma circular que vai tratar do tema lavagem de dinheiro. Então nós temos a circular 3978 de 2020 do Banco Central, tá? E nós temos a instrução CVM 617 de 2019, que vai tratar sobre prevenção à lavagem de dinheiro. Uma coisa importante antes da gente avançar, quero falar mais sobre leis, etc e tal. Eu quero que você entenda que existe uma diferença entre lei, que é essa pessoa aqui, tá? E circular Banco Central, instrução CVM. O que acontece? A lei no Brasil, ela é necessariamente criada pelas casas legislativas lá de Brasília, a Câmara dos Deputados mais o Senado Federal, e posteriormente ela é sancionada pelo presidente da República. E ela poderá ter, então, vigência em todo o país, de acordo ali com as regras, tudo bem? O que é uma circular do Banco Central e uma instrução CVM? Ela não pode sobrepor o que dispõe a lei, mas ela pode criar procedimentos específicos para os regulados por essas instituições. Em outras palavras, quando a gente está falando aqui da circular do Banco Central e a instrução CVM, é o seguinte, é como se o Banco Central estivesse dizendo assim para as instituições: ei, instituições que eu, Banco Central, supervisiono, que eu, Banco Central, fiscalizo, vem cá, vamos conversar. Existe a Lei 9613, que foi atualizada pela Lei 12683, que você precisa observar, certo? Só que eu, Banco Central, como sou o seu regulador, eu vou criar aqui uns novos processos para complementar isso aí. Então, no caso da circular do Banco Central e da instrução normativa da CVM, é importante que se diga que, para o nosso mercado, que é o mercado financeiro, elas são extremamente importantes e devem ser seguidas. Seguidas por quem? Pelos bancos, pelas corretoras, pelas assets, pelos agentes autônomos de investimentos, pelos consultores, pelos auditores independentes, pela bolsa de valores e tudo mais, tá bom? Porque é o nosso mercado. Agora, a circular do Banco Central e a instrução CVM tem alguma validade para, sei lá, alguém que comercializa joias? Porque quem comercializa joias está sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, a gente vai ver daqui a pouco. Não, não tem. Porque a CVM não supervisiona e não fiscaliza esse mercado, o Banco Central também não. Então, eu estou dando essa breve introdução para que você entenda o seguinte: quando nós estamos falando de lavagem de dinheiro, nós vamos sim olhar a lei, que ela rege todo o país, mas nós que somos do mercado financeiro, nós que estamos estudando para tirar certificações do nosso mercado, nós precisamos olhar a lei mais a circular do Banco Central e a instrução CVM 617. Fechado? Entendeu esse preâmbulo? Vamos lá, vamos entender quais são as empresas que estão sujeitas às leis de PLD-FT. Ó, nessa playlist, sempre que você me ouvir falando PLD-FT, sempre que você me ouvir falando isso, eu estou falando de
prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Mas antes, eu quero dizer uma coisa extremamente importante para você. Esse vídeo que eu estou colocando aqui no nosso canal do YouTube gratuitamente, ele é patrocinado pela T2 Educação, que é a empresa da qual eu dou aula. E se você quiser se inscrever em um dos nossos cursos para ter acesso ao curso completo, ao meu acompanhamento, ao suporte e gabaritar nas aulas, você pode apontar o QR Code para essa página que está aqui em cima, tá bom? E fazer a sua matrícula em um dos nossos cursos e vir estudar com a gente. Então, como esse material só está sendo entregue para você gratuitamente porque ele é patrocinado pela T2 Educação, que é este canal que você está vendo. Fechado? Então, rapidamente agora, eu vou falar sobre todas as empresas que estão debaixo da lei de prevenção à lavagem de dinheiro. Mas eu não vou ficar lendo com detalhes porque vai ter um passo aqui de muita leitura. E eu quero que você baixe essa apresentação aqui para que você mesmo leia, tá? Eu só quero destacar algumas coisas. Então agora eu vou ler rapidinho e depois eu destaco coisas importantes. Olha lá. As bolsas de valores, bolsas de mercadorias e futuros, sistemas de negociação do mercado organizado. Então, por exemplo, a nossa bolsa de valores aqui, a B3, ela está sob a lei de prevenção à lavagem de dinheiro. Então, ela precisa observar o que está na lei 12.683. E também o que diz a instrução CVM 617. Seguradoras, corretoras de seguros, entidades de previdência complementar, administradoras de cartão de crédito, administradoras de consórcio. Vou sair aqui rapidinho, ó. As administradoras ou empresas que se utilizam de cartão ou qualquer outro meio eletrônico de pagamento. Avançando aqui para o próximo slide, olha lá, ó. As empresas de arrendamento mercantil, que são as empresas que fazem leasing, as empresas de fomento comercial e ainda as empresas simples de crédito, as ESC, que aliás é um segmento novo que foi criado em 2019 através da Lei de Liberdade Econômica sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, tá bom? Avançando aqui, ó, sociedades que efetuam distribuição de dinheiro, qualquer bens móveis, imóveis, mercadorias, serviço, ou ainda concedam desconto em sua aquisição, mediante sorteio ou método assimilado. Só para você entender por que é importante isso. Uma coisa que um criminoso pode querer fazer é ser uma pessoa sortuda. Deixa eu te dar um exemplo para você ver como é importante que não só banco, que não só corretora esteja sob essa lei. Vamos pegar esse parágrafo que está aqui. Imagina um criminoso que cometeu crimes e ele tem lá dinheiro de, sei lá, 500 mil reais vindo de uma corrupção passiva. Vamos pensar aqui num deputado qualquer, tá? E aí, como que esse deputado pode fazer para que esse dinheiro possa ser integrado ao patrimônio dele? Uma das coisas, ele pode concorrer a um sorteio, sabe? E aí ele concorre a um sorteio e ganhou. Nossa, como essa pessoa tem sorte. Ela ganhou este carro aqui, ó, que vale 500 mil reais. Na verdade não era um sorteio, era uma operação maquiada. Então essas empresas também precisam estar de olho nisso. Você está entendendo a essência da lei de prevenção à lavagem de dinheiro? Eu estou dando esse exemplo para reforçar uma coisa importante para você. Não é só banco, não é só corretora, não é só casa lotérica que precisa observar as leis de prevenção à lavagem de dinheiro. É qualquer empresa que, devido à sua atividade, ela possa ser utilizada como mecanismo de lavagem de dinheiro dos criminosos. Sacou? Então vamos lá, ó. As filiais ou representação de entes estrangeiros que exerçam no Brasil quaisquer atividades listadas no artigo de prevenção à lavagem de dinheiro. Aqui, ó, rapidamente, ó, as demais entidades cujo funcionamento depende da autorização de órgão regulador, ou seja, que depende da autorização do Banco Central. As pessoas físicas, jurídicas, nacionais e estrangeiras que operam no Brasil como agentes, dirigentes, procuradores, comissárias ou qualquer outra forma que represente interesse de ente estrangeiro que exerça qualquer uma das atividades que prevê o artigo de prevenção à lavagem de dinheiro, tá bom? Olha, quem também produz a promoção e venda de imóveis. Lembra que eu dei o exemplo de um criminoso querendo lavar dinheiro com casa? Ó, pessoas jurídicas que comercializem joias, pedras, metais preciosos, toda essa galera aqui precisa se atentar ao que dispõe a lei, tá? Então, pegando este exemplo, ó, as pessoas físicas ou jurídicas que comercializem joias, pedras ou metais preciosos, objetos de arte e antiguidade. Vamos olhar especificamente para esse parágrafo que está amarelo aqui, enquanto eu volto para a tela. Faz sentido que quem comercializa joia não está sob a supervisão do Banco Central? Não está sob a supervisão do banco da CVM?
O Banco Central não tem nenhuma relação com isso, tá? Então, eu tô trazendo isso para dizer o seguinte, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o COAF, que é um órgão importante do nosso mercado. E o COAF, ele vai fazer um papel de regulador para essas empresas que não têm regulador próprio. O que eu quero dizer é o seguinte, um banco, ele vai ser sempre regulado pelo Banco Central e, portanto, ele precisa observar o que dispõe a Circular 3978 de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Mas uma empresa que trabalha com comercialização de joia, ela não está sob a supervisão do Banco Central e ela não vai olhar, obviamente, para essa circular, mas ela vai olhar para a resolução 29 lá do COAF, que foi feito para essas empresas que não têm regulador próprio, tá bom? Vamos avançar aqui, para esse vídeo não ficar muito longo, mas que você possa aprender bastante com ele. Ó, quem comercializa bens de luxo, tá? Juntas comerciais, pessoas físicas que atuam na promoção, intermediação, comercialização, agenciamento ou negociação de direitos e transferências de atleta, artistas ou feiras de exposições. Então a gente tem aqui, por exemplo, vou dar aqui como exemplo o Neymar. Tá? O Neymar é um grande atleta e aí ele tem lá como empresário, no caso do Neymar, o próprio pai. O próprio pai do Neymar, deve ter uma empresa que cuida do agenciamento da carreira dele, ele também precisa observar o que está disposto na lei de prevenção à lavagem de dinheiro, tá bom? Vamos lá, as empresas de transporte e guarda de valores, rapidamente aqui, ó, quem trabalha com, olha que interessante, aqui mercado financeiro, gestão de fundos, valores mobiliários, outros ativos, abertura ou gestão de conta bancária, poupança, investimento, isso aqui, ó, banco, né, corretora financeira, todas essas instituições que, mais uma vez, eu recomendo que você clique para baixar isso aqui e dar uma lida em todos esses caras aqui. E aí, eu quero já avançar isso aqui, por quê? Tiago, eu preciso decorar, eu vou fazer uma prova de certificação, eu preciso decorar todas essas empresas? Não, não precisa, mas você precisa ter em mente o seguinte, olha só, meu rei, olha só, minha rainha, você precisa entender que as empresas que, devido à sua atividade, podem ser alvo de criminosos para que esses criminosos usem a estrutura da empresa para lavar dinheiro, essas empresas provavelmente estarão enquadradas na lei, tá bom? Vou falar rapidamente aqui para você sobre o GAFI, que é um órgão supranacional. É importante a gente entender o papel do GAFI para ver onde a gente se encaixa aqui e a gente já conduz essa aula para o final. O GAFI é o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo. É uma organização intergovernamental cujo propósito é desenvolver, promover políticas nacionais e internacionais de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Se o senhor clicar ali, ó, onde está escrito mais informações, você vai direto para o site do nosso governo aqui que trata do GAFI. Deixa eu te explicar o papel do GAFI no mundo, tá? É um grupo supranacional, ou seja, ele junta representantes de vários países para que esses países adotem melhores práticas para que haja prevenção ao financiamento do terrorismo e também à lavagem de dinheiro. O GAFI, ele tem poder de criar lei aqui no Brasil? Não. É como se o GAFI dissesse assim, olha, Brasil, no mundo inteiro, quem está fazendo prevenção à lavagem de dinheiro faz assim. Que tal se você fizesse assim? Porque assim também é bom. E aí, os países que fazem parte do GAFI são chamados de membros do GAFI. É como se esses países sinalizassem para o mundo. Ei, mundo, eu, país, eu, Brasil, eu faço parte do GAFI. Então, você já pode concluir aí, mundão, que aqui no meu Brasil existem políticas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Vem fazer negócio com o Brasil. É mais ou menos assim que funciona. Então, para nós, enquanto nação, é extremamente importante fazermos parte do GAFI. O GAFI, ele é mais um dos órgãos supranacionais que tem. A gente tem a OCDE, a gente tem as Nações Unidas, tantos outros órgãos internacionais. O GAFI é um órgão internacional que vai tratar de prevenção à lavagem de dinheiro e é interessante que o Brasil esteja dentro do GAFI porque ele sinaliza para o mundo boas práticas, tá bom? Entendeu o papel do GAFI? Vamos ver aqui no Brasil quem é que cuida do processo de prevenção à lavagem de dinheiro com bastante carinho. Vamos lá, olha lá. Vou avançar aqui, vou falar para você do COAF,
que é definição quadrada aí na tela para você. Aliás, você baixou a apresentação para você acompanhar? Baixa a apresentação, você vai lendo, vai rabiscando, vai ser muito legal. Ó, o COAF, que é o Conselho de Atividades Financeiras, é a unidade de inteligência financeira do Brasil, a autoridade central do sistema de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa, especialmente no recebimento e análise e disseminação de informação de inteligência financeira. Então, este é o papel do COAF, tá? O COAF é um órgão que hoje ele responde hierarquicamente ao Banco Central do Brasil. E ele tem um papel de prestar um serviço de inteligência financeira. E eu quero te dar uma dica. Em 2019, quando o presidente Jair Bolsonaro assumiu, ele propôs algumas mudanças no COAF, tá? Uma das mudanças era mudar o nome de COAF, tinha outras coisas lá, para Unidade de Inteligência Financeira. Mas isso não foi aprovado pelo Congresso Nacional. E o COAF continua chamando COAF, apesar de na descrição dizer, olha, o COAF ele é a Unidade de Inteligência Financeira, mas ele continua sendo o COAF. Então o papel do COAF é isso. Vou passar aqui com você rapidamente, olha. Ele foi criado pela Lei 9613, que nós falamos no começo dessa aula. Ele foi reestruturado pela lei que eu falei, ó, pela Lei 13974 de 2020. Foi uma medida provisória que foi sancionada, que foi expedida pelo presidente Jair Bolsonaro e depois ela virou uma lei ali no comecinho de 2020. Ele é vinculado administrativamente, tá? Dica de prova para quem está estudando para fazer prova. Ele é vinculado administrativamente ao Banco Central, tá? Ele é dotado de autonomia técnica e tem atuação em todo o território nacional. E para a gente finalizar, rapidamente eu vou falar aqui com você sobre as... Opa, volta aqui, criança. Aê, peraí, caneta. As competências do COAF, rapidamente. Ele vai receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas, comunicar às autoridades competentes para a instauração dos procedimentos cabíveis na situação em que o Conselho concluir pela existência ou fundados indícios de crime de lavagem de dinheiro, ocultação de bens, direitos e valores ou qualquer outro ilícito. Uma coisa importante que você precisa saber é que o COAF, ele não vai punir ninguém, ele pode aplicar penas administrativas para as empresas que estão sob sua regulação, como é o caso lá de quem comercializa joia, como é o caso, por exemplo, de quem trabalha com atletas, mas sempre que ele concluir que tiver algum ilícito ali, ele vai mandar isso para o Ministério Público, para a Polícia Federal, tá? Para o órgão que é competente para fiscalizar ou para investigar, para instaurar inquérito e tudo mais, tá bom? Avançando aqui, ele vai coordenar e propor mecanismos de cooperação e troca de informações que viabilizem ações rápidas e eficientes no combate à ocultação ou dissimulação de direitos e valores, tá bom? E por último, mas não menos importante, coordenar e propor mecanismo de cooperação, troca de informação, que é a mesma coisa que estava no slide passado, disciplinar e aplicar penas administrativas. Então, ó, quero te dar uma dica. Ele só vai aplicar penas administrativas para aqueles segmentos da economia que não possuem regulador próprio. Em outras palavras, você que está estudando para o mercado financeiro, você vai trabalhar num banco, numa corretora, essas instituições, elas têm regulador próprio, que é o Banco Central. Se elas não cumprirem o que dispõe a circular ali, elas terão penas administrativas a pagar, que nós vamos estudar nessa playlist quais são, tá bom? Mas, quando a gente está falando de setores não regulados, é o próprio COAF que aplica as penas administrativas. Então, no teu caso, trabalhando no mercado financeiro, não será o COAF, será o Banco Central ou será a CVM, dependendo do seu papel, tá bom? E regular os setores econômicos para os quais não haja regulador, que é o que eu acabei de explicar, tá bom? Então, ó, nestes casos, quando não há regulador, cabe ao COAF definir as pessoas abrangidas e os meios, critérios para envio de comunicação, bem como a expedição das instruções para a identificação de clientes, manutenção de registro, transações, além das aplicações previstas em lei. Eu sei que essa aula ficou até maior do que eu gostaria em tempo, né? Porque a gente está no YouTube, sabe como que é? Mas é uma introdução importante para você entender todo o processo de prevenção à lavagem de dinheiro. E claro, para finalizar, eu quero lembrar você que esse vídeo é patrocinado pela T2, que é deste canal aqui. E se você quiser estudar com a gente, ter o meu acompanhamento, ter o nosso suporte, ver essa aula e
tantas outras aulas que a gente faz lá com bastante carinho, com bastante dedicação para os nossos alunos. Você pode apontar o QR Code que está aqui em cima ou clicando no link que está na descrição desse vídeo, beleza? Então, esse é o primeiro vídeo da nossa playlist de prevenção à lavagem de dinheiro. Eu não sei qual o tempo do espaço, qual espaço de tempo você está vendo esse vídeo, mas se você está vendo esse vídeo uma data distante da data da gravação e da publicação, saiba, todos os vídeos já estão disponíveis para você, assista numa playlist, aproveita, entenda bem lavagem de dinheiro, que é um tema que vem caindo forte aí nas provas de certificação, tanto da Anbima quanto da Ancord e inclusive da Planejar. Fechado? A gente vai se ver no próximo material, um grande abraço para você e tchau, tchau!